Boa tarde a todos, mais uma vez. Gostaria de agradecer o convite do nosso presidente, Pascoal, para moderar esta importante mesa, que agora começamos. Eu me chamo Edilson Carvalho, sou da Associação Piauiense de Combate ao Câncer, Hospital São Marcos, Alcenor Almeida. Tenho muito orgulho de estar aqui participando, representando a nossa instituição. Dois eixos temáticos do nosso segundo Fórum de Oncologia a serem discutidos serão promover mais e melhores mecanismos de regulação, controle e avaliação dos procedimentos oncológicos, otimizando os altos e crescentes gastos em oncologia. Dentre desses eixos, iremos abordar os seguintes desafios: adequar a forma de remuneração para o controle do câncer, necessário aprofundar a situação das responsabilidades dos entes e discutir a política nacional de prevenção e controle do câncer como um todo. Revisão dos procedimentos de alta complexidade que estão defasadas, tanto qualitativo quanto quantitativamente. Hoje, quando falamos de tabela, não é uma forma de remuneração aos serviços prestados para o Sistema Único de Saúde. Como colocado por todos os atores do primeiro Fórum de Oncologia, muitos prestadores acabam assumindo um ônus grande nos tratamentos autorizados e não pagos. Muitos gestores acabam colocando recursos na forma de incentivo e a própria tabela de remuneração. Uma das propostas que a ABFIC encaminhou no primeiro Fórum de Oncologia foi no sentido de uma discussão com os gestores federal, estadual e municipal para avaliação de uma forma de remuneração que seja diferenciada. Atualmente, existem programas sendo desenvolvidos pelo Ministério da Saúde, como o Conjunto Mínimo de Dados, CMD, e o Grupo de Diagnóstico Relacionados, DRG, que podem ser importantes para definir uma nova forma de remuneração. Informamos que, em algumas associadas da ABFIC, já implantaram o DRG para acompanhamento de suas produtividades. Buscar uma forma de remuneração através de um orçamento definitivo para cada instituição com base em uma produção atual. A tabela existente hoje ficaria como forma de informação para dados estatísticos de produção. O modelo de orçamento geral ajustado deverá contemplar obrigatoriamente métricas de valor a serem aplicadas e consideradas para pagamentos adicionais ao orçamento global definitivo. É fundamental considerar-se a criação de ajustes e gatilhos periódicos que permitam monitorar o volume e a complexidade de atendimento, pois alterações significativas nesses requisitos certamente desencadearão um desequilíbrio na relação pagador-prestador, comprometendo o contrato. Gostaria de convidar o nosso presidente Pascoal para apresentar um dos participantes antes de compormos a mesa. Na verdade, boa tarde. Apenas para fazer uma menção, está entre nós e vai ter o prazer de acompanhar essa mesa o Tiago, que é do Ministério da Saúde. Ontem, por favor, Tiago, é do Ministério da Saúde. Ontem foi mencionado que o Ministério está, por favor, está trabalhando, né, esse novo modelo de remuneração. O João Marcelo comentou, a Maíra comentou, e aí a gente acordou aí que se ele pudesse estar conosco hoje, né? Obviamente ele foi pego de surpresa, né? Nem houve tempo assim de alguma apresentação, mas ele vai estar na mesa conosco, vai ouvir os três debatedores, né? E depois também a gente vai aproveitar aí para tirar algumas dúvidas e nas angústias, né, que ficaram ontem, logo após a fala do João, da Maíra, do próprio ministro, né? Então, Tiago,
obrigado pela sua presença, mais uma vez, né, em nome da BFIC, e eu retorno a palavra aqui para o nosso Edilson. Então, para continuar a composição da mesa, gostaria de chamar Carla Regina Martins, que é diretora da Divisão Técnica do Hospital Erasto Gassner. Seja bem-vinda. Catarine Moura, CEO da Abrale e especialista em saúde do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Seja bem-vinda. E o senhor Mário César Bernardes, diretor da Confederação das Santas Casas de Misericórdia do Brasil, CMB. Cada palestrante terá 20 minutos para a apresentação e, ao final das apresentações, teremos as perguntas dos inscritos, que poderão participar ou presencialmente por escrito e os que estiverem participando online através de perguntas pelo chat. Começaremos com a Carla. Boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada, doutor Pascoal. Algum tempo já dentro do hospital e o hospital é meu habitat, então eu fico dentro da operação mesmo. Mas estar aqui com vocês nesses 2 dias tem me feito muito feliz. Eu estou aprendendo bastante. E eu vou começar com a deixa que o Adriano deu de manhã, né, mostrando a bicicleta que dentro do hospital ficou muito famosa. E eu acho que ela representa, personifica a experiência do paciente. Então, casou muito com o que eu vou falar sobre o DRG. Talvez um exemplo muito prático de melhor experiência ou de entrega de valor. Mas entregar valor não é somente a experiência. É garantir o desfecho de uma gestão eficiente de recurso. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Me sinto também bastante privilegiada, porque aqui eu represento hoje 1.800 colaboradores. E houve um engajamento muito importante da equipe técnica do hospital, da equipe médica, e Edmilson me perguntando ontem, sempre um desafio, com certeza, mas um desafio que a gente peita e gosta de ter. E aqui eu sou o porta-voz de o que está acontecendo lá dentro agora. Fernando, obrigada. Pode começar a apresentação. Então, eu sou diretora-geral do Hospital Erasto Gettner, a nossa colega diretora técnica é uma cancerologista cirúrgica, está lá no hospital. Vamos lá. Só porque a gente ama muito mesmo, né? Ama muito tudo isso. Apresentar a nossa cara nova do Erasto. A Liga Paranaense de Combate ao Câncer foi fundada em 1947. O Cancer Center, ao final deste ano, em 8 de dezembro, completará 50 anos de existência, de operação. E hoje, como o Adriano, completando aí algumas palavras do Adriano, é composta por 9 unidades operacionais. Aqui o nosso radar, o que a gente tanto fala de radar, e ali, dentro desse ciclo de atuação do planejamento estratégico, eu cito a questão da inovação. Então, apesar da gente estar falando de uma metodologia desenvolvida dentro de uma universidade nos Estados Unidos em 1960, e em 1980, final da década de 70, 80, utilizada na prática, até para a sustentabilidade do Medicare e do Medicaid, dentro do Brasil,
ela é uma inovação em gestão. No mundo, e isso me aguça muito a curiosidade de estudar, no mundo, o DRG ele foi uma metodologia, um case de sucesso em muitos países, a ponto de que hoje todos eles utilizam para o budget global mesmo, para planejar orçamento dentro dos sistemas. E eu entendo que é esse o caminho. Eu quero continuar declarando que não tenho conflito de interesse com nenhuma das empresas que otorga ou que utiliza a metodologia DRG original no Brasil, nem comercial, administrativo ou mesmo pessoal, mas eu me declaro uma entusiasta da metodologia. Nem sempre foi assim. Fui muito cética no início, porque a gente está falando de um Cancer Center, ou hoje, de um complexo de saúde Erasto Gettner, que tem dentro do seu universo ou do seu ecossistema, rodando ao ano, mais de 54 mil pacientes. E interna por ano uma média de 11 mil pacientes. Então, eu estou avaliando uma fatia dessa minha população. Lembrando que o DRG ele foi feito, planejado para o paciente internado. Então, aqui eu consigo um sistema que é um modelo de gestão, não deixa de ser um modelo de gestão, para essa fatia de paciente internado. Então, eu entendia, antes da gente implantar o DRG no Hospital Erasto, como uma metodologia para um hospital de agudos. E aí, independente da característica ou da vocação do hospital, seja ele um hospital de retaguarda, seja ele um pronto-atendimento, trauma, ou um hospital geral. Mas e como isso ficaria dentro de um Cancer Center, em que a minha população ambulatorial é tão maior quanto, e que a minha jornada, ao longo minimamente de 5 anos desse paciente, ela é predominantemente ambulatorial? Esse ceticismo passou quando a gente percebeu o engajamento da equipe na metodologia. E aí vem muito a questão da cultura organizacional. Como controladora de infecção, ou mesmo como médica da qualidade, aí eu estou falando de 25 anos em gestão. Eu não fiz infectologia na clínica, eu acabei fazendo muito pouco tempo de infectologia clínica, e aí já o infectologista é rato de hospital, né? Ele perpassa pelos processos, e eu acabei me voltando inteiramente para o hospital, para a organização hospitalar em si. E eu sempre persegui a eficiência. Só que não tinha métrica validada. De uma forma indireta, a gente media qualidade por satisfação de paciente, por taxa de infecção hospitalar, enfim, por vários outros indicadores clássicos hospitalares. Ao mesmo tempo que o DRG nos traz um sistema de métrica validado. Então, isso soma, isso agrega dentro da metodologia a gestão de fatos e dados. E é isso que a gente vai querer mostrar um pouquinho, foi isso que a gente prometeu da outra apresentação. Então, aqui, o nosso radar está dentro da nossa... Ele não está funcionando aqui, a ponteira. Mas ele está dentro da assistência, do modelo assistencial, que teve que ser remodelado com a implantação do sistema ou da metodologia, e dentro de inovação e gestão. Onde estamos? Então, hoje são 9 unidades operacionais. Aqui eu trago a planta da unidade do hospital em Curitiba, do Cancer Center. No entorno, nós temos o hóspice. Dentro da planta do hospital, a nossa unidade Fabril, hoje como centro, se desenvolvendo como um centro de inovação, o Instituto de Bioengenharia, o IBEG. Ainda dentro do hospital, da área do hospital, o Hospital Erastinho, nossa unidade infanto-juvenil, centro de ensino e pesquisa dentro do hospital,
e o Cancer Center. E a rede feminina também dentro da nossa estrutura. Olhando para fora, dentro do Paraná e Santa Catarina, como falado hoje pela manhã, nós estamos em Irati, Paranaguá, com unidades avançadas, com a experiência das unidades avançadas. Em Santa Catarina, em Joinville, com uma unidade, com uma parceria, um arrendamento, como o Adriano falou pela manhã, de uma organização privada, e tivemos experiência dentro do enfrentamento da Covid com um hospital regional em Guarapuava, e a implantação da primeira parte, o projeto foi destinado a isso, vocacionado para isso, de um Cancer Center ainda dentro do Paraná. Aqui, nosso novo centro médico, a fachada no nosso novo centro médico. Então, 50 anos de estrutura, dentro de um planejamento estratégico alinhado a um plano diretor, hoje com um mix de uma estrutura moderna, contemporânea, e ainda algumas estruturas que estão em renovação, dentro de um plano diretor de 15 a 20 anos. Localizado em Curitiba, centro de referência no sul do país. Nossos números, nós já tivemos a oportunidade de apresentar na reunião anterior, e aqui, entrando um pouco mais dentro do conceito de DRG, bastante importante a gente frisar que ele é um modelo de categorização para pacientes internados em hospitais, de acordo com a complexidade assistencial. Cada DRG é um produto assistencial. Então, isso fica mais firme quando o DRG, esse conceito de produto assistencial, ele fica mais firme ou consolidado quando o DRG se consolida na década de 80 dentro dos Estados Unidos. E um produto assistencial ou clínico que tem um consumo homogêneo de recursos e que o Edilson comentou agora, a CMD, os critérios mínimos, o conjunto mínimo de dados, os critérios mínimos diagnósticos, que fazem esse produto assistencial, que é a condição clínica que determinou a internação, então o CID primário, e aí a gente começa a pensar desde qualificação de CID dentro da nossa estrutura hospitalar, importante isso, cirurgias e outros procedimentos, idade, outras variáveis e complicações e comorbidades associadas. Tudo isso forma um produto assistencial que é categorizado pela inteligência do sistema em um DRG, em um grupo de diagnósticos relacionados, que me dá a previsibilidade e me indica o custo dessa assistência. Dentro do nosso panorama nacional, nós temos 86 operadoras de saúde já em exercício, usando o DRG para a informação gerencial, e 341 instituições hospitalares. O Hospital Erasto foi o primeiro Cancer Center a utilizar a metodologia no Brasil. Nós começamos em 2019, nem tudo são flores, eu comentei ainda com um colega ontem, é uma constante validação de parâmetros, porque quanto mais próximo da realidade a média de permanência prevista, mais assertivo vai ser esse cálculo de eficiência ou ineficiência. Então, como é o primeiro Cancer Center, nós validamos, ajudamos, inclusive, a empresa que tem a outorga a validar para a oncologia, e isso está em processo. Eu digo Cancer Center, no caso, o hospital exclusivo, porque existem outros hospitais no Brasil em que tem oncologia e que já utiliza. Dentro da visão estratégica, e ontem eu quase na fala, acho que todos nós olhamos, escutamos atentamente as palavras do ministro, e praticamente saiu da minha boca enquanto ele falava a transformação do sistema de saúde. Acho que isso, de uma certa forma, ele quis dizer também. E com todos os debates, sim, é necessário transformar o sistema de saúde.
É necessário integrar o modelo de gestão assistencial, e aí dentro das melhores práticas, e hoje, e esses 2 dias me trouxeram a convicção de que todos aqui buscam a melhor prática e que têm cuidado centrado no paciente. A gestão de recurso para efetivamente entregar valor em saúde, mas precisa fechar a experiência, né? A experiência do paciente, a experiência do familiar. As metas: melhorar a qualidade, segurança e eficiência, engajar pacientes e familiares no cuidado, aperfeiçoar a coordenação do cuidado, melhorar a saúde da população, reduzindo disparidades. Então, aqui também tem o triplo objetivo, o triple aim. Informação qualificada, mas para isso precisa de alguns atributos. Informação qualificada e compartilhada, métricas validadas, cultura institucional favorável, adesão a registros eletrônicos, transparência e tecnologia. É fundamental. O primeiro ano de implantação do DRG no Brasil, ele foi totalmente dedicado à geração de banco de dados, a qualificar o banco de dados, a qualificar os registros clínicos, a entender o nosso ERP, o TASI, de como ele pode trazer o conjunto mínimo de dados, até a margem, deixando até um pouco autônomo a margem, né, do erro humano, apesar de que essa codificação ou esse input do registro clínico, ele é humano, mas que a gente conseguisse ter campos prontos e o mais diretos possíveis para garantir a qualidade da informação. Isso acabou trabalhando toda a cultura, porque aí a gente conseguiu, com isso, inclusive, por exemplo, um exemplo simples, aí a gente pega aquela gotinha lá e pinça agora. Qualificamos o nosso processo de faturamento no SUS com a qualificação do nosso, da nossa IH. Obrigada. Vamos correr aqui. Alvos: uso eficiente dos leitos, aumento da segurança assistencial, redução de internações evitáveis e diminuição de readmissões não planejadas. Então, meu desafio é mostrar isso aqui em fatos e dados. Nosso perfil: então, nossa população, uma leve predominância feminina, de 55%, e nos chama a atenção, quando a gente vai olhar consumo de recurso, 46% da nossa população acima de 60 anos, e de uma forma equitativa, nossos RGs clínicos e cirúrgicos distribuídos. Aqui, 35% dos nossos DRGs dentro do hospital estão aqui nesse top 10. Cirurgia da pele, tecido celular e subcutâneo e mama, cirurgia uterina, neoplasia digestiva, etc., que corresponde a 39.552 DRGs. Case mix global e ineficiência operacional. Eu vou me deter um pouquinho mais, mas eu acho importante, porque a partir disso a gente vai falar bastante. Quando eu olho o case mix do ponto de vista clínico, como médica, case mix é grau de criticidade ou severidade da doença. Quando eu olho do ponto de vista de gestor, case mix é o paciente ou o nível ou o quanto eu vou despender de recurso para tratar esse paciente. Nossos registros, então aqui eu mostro todo minha informação, ela vai de 2019, data do início da implantação, onde, lembrem, eu estou qualificando o meu banco de dados, até 2022, primeiro semestre de 2022, com o número de internações cirúrgicas e clínicas equitativas, que me trouxe um case mix de 1,34, que saiu de um case mix de 1,18 a 1,34 em 2022. Case mix, complexidade de paciente. Nós vivemos 2020, 2021 em pandemia. Todos nós sabemos o que é um paciente com Covid, um paciente oncológico com Covid. Isso aqui mostrou
o grau de nossa complexidade. Em 2022, também, dentro de um estudo realizado no hospital, que ainda está em andamento pelo CEPEP, mostrou um aumento de gravidade de 30% em relação aos anos anteriores, em relação ao diagnóstico inicial. Mostrando uma ineficiência, então, o case mix, quanto ele tem abaixo de 1, menor complexidade. Acima de 1, maior complexidade. 1.4, grande complexidade. Ineficiência operacional é a razão entre média de permanência prevista sobre média de permanência realizada, vezes 100. Ela tem que ser abaixo de 100. Minha ineficiência operacional começou lá em 2019 de 126% a 104%. O que significa? Diárias perdidas. Pacientes que eu deixei de ocupar, de internar, porque o meu leito hospitalar estava ocupado com paciente com diária excedida. Ineficiência. Ineficiência clínica, nós fomos de 129 a 103, e ineficiência cirúrgica de 120 a 106. Então, vocês observam desde já que a gente teve uma melhora ou uma diminuição dessa ineficiência, com um aumento do case mix. Quero observar isso aqui daqui 5 anos, sem pandemia. Como que isso aqui vai estar, ou pelo menos nos próximos 3 anos, para a gente conseguir analisar melhor tendência. Taxa de readmissão, mortalidade e condições adquiridas. O ministro falou ontem sobre estes indicadores. Estão aqui, 2019 a 2022. Taxa de readmissão e reinternação em 30 dias, nós saímos de 1,82% para 0,86% em 2022. Meu RP totalmente integrado ao sistema do DRG. Mortalidade global de 7,5% para 8,20% em 2022, com um pouco menos da metade da população no primeiro semestre, e taxa de condições adquiridas, 2,77% a 4,18%. Mas nós saímos de 2,77% a 4,58%, a 6% a 4,18%. 2019 a 2020, nós tivemos uma ação muito grande na implantação para identificar as nossas condições adquiridas hospitalares. Todos nós temos eventos adversos, incidentes relacionados ao paciente. O quanto mais nós procurarmos, o quanto mais nós garantirmos assertividade nas buscas, mais a gente vai identificar. Então, provavelmente, a gente tinha isso até subdimensionado, e aí, a partir desses últimos 2 anos, a gente deve estar chegando aí na nossa maior capacidade de identificar condições adquiridas. E aí, o número de iniciativas e o que cerca isso, de gatilhos que fazem a gente identificar essas condições adquiridas, estão sistemicamente distribuídos dentro do hospital. Índice de valor do sistema de saúde brasileiro, 2019. Então, o índice de valor do sistema de saúde brasileiro, ele me traduz a minha qualidade assistencial, então, qualidade e segurança, a minha eficiência e gestão de recursos. Aqui eu tenho, dentro da plataforma, dentro do grupo de hospitais ou da comunidade DRG da qual o nosso hospital pertence, todos os hospitais que têm linha de cuidado da oncologia. Eu gostaria muito de saber quem é o benchmark aqui, até para entender o case mix e entender se ele é um hospital geral ou se ele é um hospital exclusivo. Eu não tenho essa informação, mas isso eu acho que é uma melhoria do sistema, até por confidencialidade, mas o benchmark eu tenho que entender o case mix dele, porque eu estou buscando ser benchmark. Mas nós nos caracterizamos no primeiro ano como um hospital emergente. Ali em cima, os senhores observam que são os indicadores, a média
né, tem as altas notificadas, esse sistema que nós estamos, a comunidade DRG, a qual nós estamos inseridas, já tem 5 milhões de altas codificadas. Então, nos propicia uma base de dados bem interessante para analisar. Aqui, 145 mil altas, com aquelas médias ou índices médios de eficácia, de eficiência, nós nos caracterizamos como emergentes. Então, a gente vê uma grande concentração nesse diagrama de dispersão em hospitais no quadrante ínfero esquerdo. Nós tivemos um grau de qualidade e segurança de 95%, com eficiência de 94,58%. Então, emergentes, porque nós estamos acima, quase 100%, que é onde a gente tem que chegar, e acima de 100% para ser hospital líder. Aqui em 2020, continuamos na posição de emergente, porém, nossa qualidade e segurança caiu, foi para 97,35% e a nossa eficiência para 92%. A eficiência média daquele grupo de hospitais a quais nós estamos sendo comparados, e aqui é linha de cuidado exclusiva oncologia, 82,44%. Até que nós caímos um pouco o score em 2021, um ano bastante crítico para o hospital. Nós participamos do enfrentamento como hospital de linha de frente, em Curitiba. Então, nós atendemos pacientes não oncológicos com Covid e os oncológicos, claro, com Covid, e ao mesmo tempo tocamos a oncologia. Fomos emergentes, com uma eficiência de 90,5% e qualidade e segurança de 94,4%. Caiu um pouquinho os nossos índices, descemos um pouquinho do quadrante. Em 2022, primeiro semestre, entramos no grupo de hospitais líderes, com uma qualidade e segurança de 100,2% e uma eficiência de 104%. Então, a gente já está subindo para o benchmark. E aqui, quando a gente olha, aquilo lá, só nos comparando com hospitais com oncologia, que tem oncologia. Quando a gente olha esse pool de 341 hospitais que perfazem aí hoje, ao todo, 5 milhões de codificação, nós somos desafiadores. Nós já passamos a fase da emergência e a gente está se desafiando para chegar em hospital líder com 148 de qualidade e segurança e um score de eficiência de 96,9. Aqui a gente analisa o Pareto do que nos mantém, do que nós temos de diárias desperdiçadas. Porque quando a gente fala esses números, puxa, mas a eficiência reina lá, né? Aí a gente tem que olhar que nem tudo são flores. Vamos olhar o outro lado. Sim, nós temos ineficiência. Nós vamos chegar lá um pouquinho. E aonde que está a nossa ineficiência? A ineficiência está em permanência cedida. Então, em diárias desperdiçadas. Então, aqui é o nosso Pareto de diárias desperdiçadas. Aonde nós desperdiçamos? A coluna aqui mostra a média do referencial brasileiro. O tempo é esgotado, mas eu vou usar mais 2 minutos. A média a média dos hospitais brasileiros. A permanência corresponde, o excesso de permanência ainda, a 84% dos nossos problemas, partindo neste ano de 2019 para a reinternação, seguido de condição adquirida grave, ambulatorização, deveríamos estar ambulatorizando mais os pacientes, e internações por condições primárias, por intercorrências à atenção primária. Trabalha para ver o que acontece aqui. Vamos trabalhar a reinternação. Vamos ver o que acontece. Em 2020, continuamos com ineficiência e diárias desperdiçadas em permanência. Mas diminuímos reinternação, mas aumentamos a nossa sensibilização por todo o trabalho de identificar condições adquiridas graves, hospitalares.
seguida lá no final de ambulatorização, não parece ser o nosso maior problema. E hoje a nossa internação por intercorrências primárias ou intercorrências de atenção primárias, a gente já está com um trabalho de telemonitoramento e de ambulatório de egressos, que isso diminuiu, nos trouxe eficiência aqui também. Vamos comparar 2021. O placar, ele não muda muito, a gente percebe um pouco mais de achatamento na nossa população de permanência, e aí tem um trabalho grande por trás, né? Eu não vou conseguir me deter aqui, seguido de condições adquiridas graves, reinternação, ambulatorização e as internações consequentes à atenção primária. Em 2022, permanência sobe, mas manteve condição adquirida e reinternação. Quando a gente olha e coloca isso aqui e projeta em indicador econômico, sim, nós temos ineficiência. E quanto que a gente está perdendo com essa ineficiência? Que era isso que eu queria ter métrica e entender como é que eu podia medir. 11 milhões ali em 2019 é um potencial de ganho que nós não ganhamos porque o paciente eu tinha paciente com permanência cedida dentro do hospital. E aí nós fomos trabalhando ao longo dos anos, onde eu chego em 2022, nesse primeiro semestre, com 6.077 diárias perdidas, e aí eu vi que a causa vai estar lá em permanência excessiva e condição hospitalar adquirida. Eu tenho, dentro de 5.367 altas codificadas, a minha população. Perdi nisso, eu poderia ter internado mais 1.599 pacientes, ou seja, não é só, às vezes aumentar leito não é a tua solução, é melhorar a eficiência. Aumentar leito, isso vai aumentar teu custo fixo, né? Então, eu poderia ter trazido aí quase 1.600 pacientes a mais dentro do hospital, e eu deixei de ganhar, neste primeiro semestre, 4.352.000. Se tudo continuar assim, a gente está ganhando em eficiência. Mas isso aqui é uma jornada, não é uma viagem, não. Ela teve início para começar e não tem data para terminar. Aqui, se eu for comparar o global, olhando o Brasil, daí não só câncer, a nossa média de permanência dentro do Hospital Erasto Gettner, porque eu falei em permanência excessiva, permanência excessiva, permanência excessiva, mas olhando para o Brasil, a permanência média no Brasil, com a plataforma, é 4,1 dias. A permanência média no Erasto é 3,9. Então, ainda eu tenho uma eficiência melhor, comparando com os hospitais desta comunidade DRG em permanência. Nossa permanência média melhor. Com o meu simulador de desperdício, só fazendo um resumo aqui. Então, eu tenho uma média de alta por mês hoje, em 2022, de 894. O meu case mix clínico é 1,32 e o meu case mix cirúrgico 1,37, ou seja, pacientes no seu patamar de complexidade. Minha permanência média realizada é 3,9 dias para paciente clínico, perdão, a permanência média 3,9, sendo 2,8 cirúrgico e 4,8 clínico, mas veja a curva de melhoria. Comparando o desperdício, eu chego lá hoje a 4.352.000, como eu já falei para os senhores, com uma taxa de admissão perdida de 29,8, mas lá em 2019 era 43,7. Então, eu tive uma queda no meu desperdício, uma queda em admissões perdidas e ainda tenho uma permanência média melhor que a média do Brasil dentro desta comunidade DRG. Eu reduzi 21,8% em ineficiência,
A minha ineficiência em 2019 era 126%, esse é um indicador que tem que estar abaixo de 100%, e hoje a minha ineficiência é de 104%. Várias ações, nós não vamos entrar em questão. O nosso painel de monitoramento, que eu trouxe só para aguçar mesmo a curiosidade. E eu fecho a nossa apresentação com essa frase de Deming, que é um guru, eu leio o Deming sempre, para mim, de 1950. Quem não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se entende. E não há sucesso no que não se gerencia. E deixar uma proposta, primeiramente o convite para que todos nos visitem, contrariando os mitos, o curitibano gosta de receber, e lá no hospital a gente gosta muito de receber, a gente fica muito feliz em receber, nós gostamos. Olha só, gostamos muito, pode deixar. Tem muita comida boa lá no Paraná. E propor uma oficina, né? Deixar aqui a ideia da gente olhar a ferramenta do ponto de vista técnico mesmo, conhecer a ferramenta, aprender a codificar e entender da onde a gente chega nesses números. Infelizmente, não dá para a gente abrir um pouco mais aqui. Além disso, para que tudo isso acontecesse, nós temos um painel, trabalhamos ao longo desses últimos 3 anos e meio com uma gestão Lean dentro do hospital, e nós temos um painel de uma gestão just in time dos gargalos. Então, eu vou trabalhando o meu gargalo, o que segura o meu paciente internado? Um parecer de uma especialidade, um pedido de consulta de uma especialidade, uma resso que não saiu e que era para sair. Ele vai startando alçadas para que aquilo se resolva o mais rápido possível, just in time, 24 horas, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, para a gente conseguir chegar nisso. E deixar um agradecimento especial, nosso time está nos escutando, então minha responsabilidade era imensa, de que há lá 1.800 pessoas fazendo isso aqui acontecer. Muito obrigada. Parabéns à doutora Carla pela apresentação, e gostaria que a doutora Catarine Moura começasse logo sua apresentação. Olha, se vocês me permitem, eu vou ficar sentadinha, pode ser? Obrigada. Vou tentar ser bem objetiva, até porque tudo já foi dito, vamos ser sinceros. Eu acho que foi realmente, para mim, uma excelente oportunidade de escutá-los e aprender tanto nesses 1 dia e meio que aqui estamos. Pensei muito em como começar essa fala, já eu me apresento, mas eu queria contar uma historinha para vocês. Agradecer, obviamente, o convite, Pascoal, muito obrigada pela oportunidade, pela atenção e pelo reconhecimento do trabalho que a gente tenta fazer lá na associação, e pela oportunidade de estar aqui e conhecê-los. Bom, a historinha é a seguinte: eu costumo abrir a apresentação falando muito de mim, quem eu sou, até porque eu não sou oncologista, nem hematologista, eu sou sanitarista, médica sanitarista. Mas eu decidi não fazer nada disso, eu só quero contar essa historinha porque ela me trouxe um desafio. Ser médico sanitarista significa ser, até a pandemia, ser completamente ignorado, né? Tanto pelos colegas médicos, que de fato não sabem que especialidade é essa que você resolveu fazer, quanto pela família, né? Então, eu passei 20 anos, até agora, né? Até a pandemia da Covid, que para isso eu agradeço a ocorrência da pandemia, mas eu passei até agora 20 anos tentando explicar para os meus familiares o que é isso. O que a gente faz, se é uma especialidade mesmo, e qual é o resultado desse trabalho, né? É importante isso, mas onde você vai trabalhar? Enfim. E eu
criei mecanismos para explicar de uma forma rápida, porque ao longo do tempo, vocês imaginem, 20 anos tentando explicar isso, você fica um pouco chateado, né? Então, eu desisti. Veio a pandemia e automaticamente todas as pessoas, independente de classe social, nível socioeconômico, área de dedicação de trabalho, enfim, todas as pessoas passaram a conhecer o trabalho, né, dos especialistas em saúde pública, dos sanitaristas, e isso foi incrível, tremendo. Só que agora passa que os meus familiares querem saber mesmo o que eu faço, porque agora eles entendem da importância, da relevância, do olhar sobre a saúde coletiva, e eu tenho que explicar. Então, eles me perguntam tudo, né? Com o advento do WhatsApp, eu recebo aquelas mensagens que perguntam, mas que evento é esse? O que você vai falar lá? Quem que vai estar reunido? Qual é o objetivo? E hoje de manhã, então, eu estava me aprontando para descer e falei, quer saber? Antes de eu receber a mensagem para perguntar qual é a palestra, qual é o assunto do debate, eu vou escrever. Vou escrever qual é o desafio, escrever nesse bloquinho aqui, bonito, da BFIC. Vou escrever qual é o desafio de quem está aqui reunido hoje, nessa missão que não é só de promover o debate público ou de participar de um evento tão importante, que a gente volta para as nossas casas, para os nossos desafios, né? Então, essa é, de fato, a nossa missão, trabalhar com a saúde e promover melhoria, né, para o paciente. E eu escrevi, ao final eu vou ler para vocês, só para a gente fazer uma reflexão junto. Porque a vida é tão corrida e é tudo sobre o tempo, não é? Até a colega aqui estava ali, doida para apresentar os detalhes, mas tudo é sobre o tempo, assim como a oncologia é sobre o tempo, né? Nossa vida é sobre o tempo e a gente mal tem tempo de refletir. Mas o nosso desafio profissional, né, e o motivo que nos reúne aqui, é muito complexo, pessoal. É muito complexo. E, Adriano, vou ter que te citar também. Cadê você? Então, eu quero fazer um reconhecimento e parabenizar todos que estão aqui nessa sala e os outros gestores que estão nos ouvindo e que aqui não puderam estar. Todos que trabalhamos na área da saúde, né, com muita dedicação, com muita resiliência, que eu lembrei do Adriano, porque acho que a teimosia, de fato, é resiliência, sabe? É resiliência que nos faz continuar. E, além da resiliência, com muita criatividade. O que eu aprendi, né, vendo as experiências e a troca de vocês aqui até agora, é que temos, além de muita dedicação e resiliência, vocês, sobretudo, têm muita criatividade, né, no âmbito da gestão, para conseguir tocar adiante esse propósito. Então, quero deixar aqui meu reconhecimento pela qualidade e excelência de trabalho que vocês, como gestores e profissionais, também da assistência, fazem no dia a dia, entregando valor, de fato, na assistência oncológica aqui no Brasil. Bom, vencido isso, agora sim, vocês já sabem que eu sou médica sanitarista. Então, eu sou Caterine, passei uma parte da minha trajetória profissional, sim, no BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, como especialista em saúde e proteção social. Mas, ano passado, eu fiz uma transição bem audaciosa, né, de carreira, para ir de encontro a um propósito. Um propósito que, para mim, estava muito claro, eu só não sabia como chegar lá. Então, desde o ano passado, eu sou CEO da Abrale. Não sei quantos aqui conhecem o trabalho da Abrale, mas é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Nós completamos 20 anos de existência esse ano. É uma ONG dedicada a apoio de pacientes e familiares com câncer. Nós temos 4 áreas de atuação, além do apoio direto aos pacientes. Nós trabalhamos também com pesquisa, monitoramento, advocacy, né, a luta pelos direitos dos pacientes com câncer, e a parte de educação em saúde e comunicação. Então, esse é o trabalho da associação que eu tento colaborar e ajudar para seguir adiante. Mas eu também falo aqui na posição de membro do Conselho Estratégico do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Eu também não sei se vocês conhecem, mas, afinal, no final da apresentação eu falo um pouquinho mais e também deixei um material lá atrás, caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais desse trabalho, mas é um trabalho em rede, uma coalizão na área da oncologia,
e aí é oncologia mesmo, como um todo, não só a parte de oncohematologia. E a gente reúne mais de 200 organizações público-privadas, agências governamentais, Ministério, INCA, pesquisadores, profissionais especialistas, sociedades médicas, enfim. Todo mundo que ocupa alguma posição estratégica nesse ecossistema da saúde e que discute sobre assistência oncológica e se dedica a aprimorar a política nacional. Então, todas essas pessoas, essas entidades se reúnem nesse movimento que tem uma ação estruturada e também promove muitos debates. E assim a gente acredita que leva mais informação para a sociedade em geral. Bom, eu aponto para onde para passar, que eu não te perguntei. Tá lá? Tá joia. Fiquei eu pensando, né? Não quero ser repetitiva, todo mundo já sabe, vocês sabem muito melhor até do que eu, a magnitude e a relevância do problema de saúde pública que a gente decidiu, por algum motivo, abraçar e dedicar a nossa vida e tentar contribuir. Mas eu só queria ressaltar que todos nós aqui nessa sala, e me desculpe se eu sou um pouco assim veemente ou assertiva, mas é só outra reflexão. Todo mundo poderia estar fazendo outra coisa, correto? Todos nós, escolher outra área, nos dedicarmos a outro segmento, mas decidimos trabalhar pela saúde. E cada qual, né, com a sua decisão, mas todos com esse propósito comum. E esse problema de saúde pública não é um problema qualquer. Ele é massivamente impactante, não tem nada a ver só com o Brasil, né? Tem a ver com um cenário global, e chama muita atenção quando a gente olha esses dados da OMS que falam da causa, né, o câncer como primeira ou segunda causa de morte antes dos 70 anos, nesse volume de países. Então, de fato, é por isso que nós estamos aqui e precisamos debater essa temática. Bom, eu trago para vocês, então, alguns dados. Eu trouxe muitos slides, mas eu vou passar assim rapidinho para não cansá-los. Mas essa é uma iniciativa do movimento Todos Juntos contra o Câncer, é um observatório de oncologia público, de livre acesso de qualquer um. A gente publica estudos e pesquisas a partir de fontes oficiais, dados abertos em saúde pública aqui do Brasil, alguns dados também de pacientes, né, dos nossos mapeamentos com os nossos pacientes da Brale, e alguns resultados de jornadas dos pacientes nas diferentes linhas de cuidado oncológicas. Bom, todo esse universo de dados que precisam ser analisados para gerar uma informação significativa, estão gerando estudos que, para nós, têm um valor muito grande. Eu destaquei esse, que é um estudo que a gente está lançando agora em setembro no nosso evento nacional, que eu vou deixar o convite para que vocês participem conosco, e ele fala da mortalidade por câncer no Brasil. Então, esse é o cenário. E sim, o câncer é a principal causa de morte em 606, ou seja, quase 11% dos municípios brasileiros. Esse é um estudo que atualizou dados de 2015, então agora a gente tem os dados atualizados até 2020, e chama muita atenção do cenário que a gente já está enfrentando e vai ter que lidar daqui para frente no cenário brasileiro. Isso também não preciso nem dizer, mas além da questão da mortalidade em si, a gente está falando de um pool de doenças, mais de 100, como disse a Ana, muito bem lembrado, de alta letalidade. Nós temos uma elevada carga, então, na mortalidade, mas também temos um impacto expressivo, né, nos anos de vida perdidos da população e na sobrevida, que varia muito, muito a taxa de sobrevida quando a gente olha o estágio da doença e o momento em que o paciente recebeu o seu tratamento, diagnóstico e tratamento. Bom, então, 83% dos municípios, a partir dessa análise dos dados, ficam localizados no sul da região do país e no sudeste. Chama a atenção, são regiões desenvolvidas com uma concentração de capacidade instalada, né, onde o acesso a diagnóstico precoce e tratamento estaria mais facilitado. Então, é um dado que nos chama a reflexão. Do estudo, então, a gente tem uma distribuição, tá? Ele afeta, os dados de mortalidade afetam municípios de grande porte, médio porte e pequeno porte, com uma concentração maior nos de pequeno porte.
Isso aqui é só para mostrar que, claro, sabemos que nem todo câncer tem efetivamente cura, a gente tem vários cânceres que são preveníveis, evitáveis, achamos que já superamos, né, os desafios do enfrentamento, da promoção e prevenção aos cânceres evitáveis, mas isso não é bem assim. Quando a gente olha os dados desse estudo numa distribuição regional e por tipo do ranking de maior prevalência dos cânceres, a gente se depara com um cenário preocupante, como, por exemplo, 4º lugar de colo de útero na região norte do país, entre outros, né? Aqui é só para mostrar a diferença, então, os dados de 2015, que foram atualizados agora até 2020, e a diferença, né, a maioria das regiões a gente teve um crescimento desse impacto, a mortalidade por câncer, à exceção do centro-oeste e do norte. E aqui é uma análise também que a velocidade com que o aumento, né, no número de mortes por câncer, comparativamente às mortes por doenças do aparelho circulatório, chama muita atenção. Quer dizer, a velocidade foi muito maior no incremento da mortalidade por câncer do que pelas causas mais comumente prevalentes, né, de óbito, que são as doenças cardiovasculares, comparando o mesmo período de tempo. Aqui é desde 96 até 2020. Então, por tudo isso, a gente, infelizmente, tem essa timeline, né? Estamos mudando, sim. Existe uma mudança no padrão de mortalidade da população no Brasil e precisamos nos preocupar de uma maneira prioritária e urgente. Desculpa, o colega ia tirar uma fotinha ali, voltei. Estou de olho, estou de olho. Estou falando, mas estou de olho. Bom, o meu desafio aqui era falar um pouquinho sobre modelos de financiamento, e financiamento pensando em oncologia, mas não consigo deixar de fazer essa discussão pensando no financiamento da saúde pública como um todo, até porque a assistência, a atenção oncológica, ela abrange, não é, os 3 níveis de atenção, ela necessita de um bom funcionamento, coordenação, integração e coordenação de serviços, né, em toda a rede de saúde. E o maior desafio que a gente ainda tem, que é o de promoção e prevenção, ele acontece no âmbito da atenção primária. Então, não dá para discutir, né, o financiamento da oncologia sem, pelo menos, relativizar e olhar para o financiamento de saúde pública como um todo. E aí não vou repetir, todo mundo sabe as principais características. O que eu quero destacar aqui é que a gente vem presenciando, né, ao longo das décadas, desafios recorrentes, né, que são promovidos pela mudança de critérios na aplicação dos recursos. Então, uma hora é gasto mínimo, outra hora é teto máximo. Isso sem falar o impacto nos anos, nos últimos, minimamente 10 anos, aí, com descompasso entre o aumento dos investimentos públicos, do financiamento da saúde como um todo, em comparação com o crescimento populacional, minimamente por dizer. Crescimento populacional, dependência da utilização do sistema, incorporação de tecnologias, a própria inflação, né? Então, como que dá para a gente avançar num cenário como esse? Difícil. Todo mundo já falou um pouquinho que a conta não fecha, e não fecha mesmo. Quero destacar aquela última linhazinha ali, ó. Medidas de austeridade fiscal, elas notadamente causam efeitos negativos sobre as condições de vida e de saúde da população. Ou seja, é preciso muita cautela e atenção. Não existe discussão tributária, fiscal, que possa se furtar ao debate da importância dessa fonte de arrecadação para financiamento de setores essenciais, como são os sociais. E aí não falo só da saúde, né? Temos todos os outros, mas aqui a gente está focando na saúde. Aqui só para mostrar, não vou repetir, o que eu quero dizer aqui é que, além de teimosos, como o Adriano falou, nós brasileiros e defensores do SUS, né, participantes de todo esse processo de construção do SUS, somos também audaciosos. Porque, além dessa conta não fechar, ainda que a gente não fique tão longe dos outros países, né, em termos de investimento percentual de PIB na saúde, dos outros países da OCDE, a gente fica muito longe, sim, quando a gente olha para os países desenvolvidos que têm sistemas universais. Então, somos audaciosos. Eu até fui resgatar, anotei aqui para não esquecer, aproximadamente 43%. Esse é o percentual
de investimento feito pelos cofres governamentais em saúde como um todo no Brasil. Tá? Comparativamente, os países que abraçaram, né, o compromisso de oferecer sistemas de saúde universais, assim como o nosso, eles investem minimamente 65%. Ou seja, somos audaciosos, sim, tentamos fazer a conta fechar, queremos oferecer um sistema universal e com todas as características que todo mundo aqui já conhece, com um investimento deveras menor, né, quando a gente olha para os outros países que estão nessa mesma jornada. 5 minutos não vai dar, não. Eu nem cheguei no principal. Bom, vou correr. Isso aqui é só para mostrar que quando a gente faz uma projeção, olhando para os números e olhando para os gastos, né, estimados na atenção oncológica no Brasil, a gente tem um cenário, não é preocupante, não é histérico. A conta não vai fechar e, além de não fechar, o recibo, a fatura vai ser bilionária e num prazo de tempo muito curto. Aqui é só para mostrar também um incremento, né, uma projeção. E a assistência oncológica é toda essa cadeia de valor, de uma complexidade tremenda. Isso se deve a muitos fatores, aqui estão marcados alguns aí em destaque. E apesar de ter sido discutido aqui a questão das modalidades terapêuticas, né, eu sei que não é regra, mas na maioria das vezes a gente está falando de uma medicina que de terapias que não são substitutivas, elas são acumulativas, né? Se somam, se complementarizam, e isso tem um impacto nos custos da atenção oncológica. Agora, acho que além das características próprias da oncologia, né, que isso é da especialidade, do tipo de assistência que precisa ser oferecida para a população com câncer, a gente tem problemas estruturais. Hoje, o doutor Sérgio, se não me engano, né, o colega que estava remoto, falou muito bem dos desafios do SUS, gostei muito da fala dele, e é isso, a gente precisa, como a gente fala popularmente, jogar a real. E a real é que eu nunca sei, né? Antigamente, eu falava desafios, depois eu fui adequando a minha nomenclatura, virou oportunidade, né? Agora eu estou achando que é problema mesmo. Porque está há muito tempo esse debate de oportunidades de melhora, né? Então, para mim, para os especialistas, para os economistas de saúde, para os senhores, para muitas organizações, existem fatores críticos para além da questão do próprio custo em si, custo per si da assistência oncológica. E esses fatores passam pela questão da ineficiência da gestão, as dificuldades operacionais, né? O fato de que a gente paga uma conta mais cara, porque a gente não consegue pegar o paciente quando ele ainda não é paciente, ou quando ele está com um diagnóstico precoce. Né? Os tratamentos são mais onerosos, sim, porque eles pegam pacientes em estádios mais avançados do câncer, entre outros muitos fatores. Né? Os recursos públicos são insuficientes? São. Os privados também? Também. A conta só vai aumentar? E a gente vai fazer como? Temos que achar uma solução. Tem que ter uma equação aí de sustentabilidade, né, que sim, passa por modelos de financiamento, mas não só por isso. Quero destacar aqui que me incomoda tanto essa dicotomia, né, entre a questão do financiamento e da gestão. Nem sei por que a gente faz questão de separar tantas dimensões assim. Tudo está interconectado, interligado. Né? Não tem como fazer melhoria para resultado, para desfecho, se você não melhora não só incremento de recursos de financiamento, de custeio, mas não melhora a capacidade de gestão. Isso é óbvio. Né? Então, diagnóstico precoce talvez seja a nossa única saída para a gente reverter esse cenário. Né? Além de continuar os processos, obviamente, que já estão em andamento e que eu até me lembrei que não tem nada de inovadores mesmo. Existem há tempo pra caramba, décadas. Todos esses modelos de financiamento já estão aí colocados. Né? Agora, ninguém disse que é fácil, eu também não estou dizendo que é fácil, né, Tiago? Se fosse fácil, pessoal, todo mundo faria, e faria em tempo, e faria rápido, e faria sozinho. Né? Por que o governo central, né, dos países, pensando na América Latina, os países que têm os maiores desafios aí da saúde, por que eles não fazem sozinhos? Será que é porque não querem? Não tem informação? Não tem conhecimento? Não, porque o desafio ou o problema é grande. Né? Então, entregar valor em saúde, coloquei ali para não esquecer de comentar com vocês, não é só pensar em saúde coletiva, é lembrar que tem um impacto individual.
individual, gente. Linha de cuidado em doença crônica, tem outro fato também. É um horizonte longo, não sei quem falou isso aqui ontem, mas achei incrível. Só para lembrar, né? Esse paciente não sai do sistema. E outra, para quem sabe bem de transição epidemiológica, para quem sabe bem que estamos envelhecendo, elevação de expectativa de vida, folgo em dizer, seremos todos pacientes. Sim, seremos pacientes oncológicos. E, se vivemos um pouquinho mais, como, por exemplo, meu pai, que já está indo para o 3º câncer, diferente, de origem primária, distinto, a gente ainda vai ter mais de um. Então, a gente está falando de uma condição crônica, de tratamento longo, que requer segmento, entre outros, e que a gente pode ter que encarar mais de um tipo. Então, eu trago aqui como uma proposta, uma equaçãozinha, não deu para fazer como uma equação, porque tem muita variável, mas eu coloquei uma chave para mostrar que, para mim, esse é o modelo de sustentabilidade. E ele tem que combinar todas essas variáveis, elas precisam se somar, avançar em paralelo, conjuntamente, e conseguir fazer isso não é nada simples, não. Ah, desculpa, não posso deixar de falar, né? Os últimos pontos ali que podem parecer um pouco estranhos. Colaboração, diálogo e parceria. Gente, foi-se o tempo, né? Foi-se o tempo que o setor privado, filantrópico, terceiro setor era complementar. Complementar a quê, pessoal? Nós somos setor saúde. Vocês entregam ações e serviços de saúde numa representatividade tremenda para os pacientes que são SUS dependentes. As ONGs, associações de pacientes, entregam valor, ajudam no diálogo com a sociedade. E o terceiro setor, terceiro setor, isso sem entrar muito em detalhe do tipo de organização, só pensando aí em OS que prestam, né, serviços também no modelo de contrato de gestão, entregam serviços. Então, isso não é complementar, né? Isso é parte integrante. Aqui são algumas reflexões que eu gostaria muito de deixar, vou tentar resumir aqui. Acho que a questão do orçamento público, sem sombra de dúvida, ela é uma definição, é uma opção política, né? É uma opção política, mas é também um esforço do executivo e ela precisa de uma conformação legislativa. E para funcionar essa nossa complexidade aqui, o orçamento em saúde ele tem que ser estável, não pode estar vulnerável a mudanças econômicas, a algumas variáveis fiscais, por exemplo, que impactam, a oscilações de mercado econômico. Precisa ter uma estabilidade e talvez alguns fatores de regulação, né, que olhem para a inclusão social, que olhem para as desigualdades do nosso país, porque aqui não é Suíça. Às vezes, quando a gente escuta alguns gestores falando, eu tenho a leve sensação de que a gente está na Suíça. Aqui é Brasil, um país da América Latina com muitas desigualdades sociais, entre outras coisas. Então, a gente precisa olhar para as soluções e fazer uma ponderação sobre a realidade social que nós temos. E aqui sobre, enfim, né, chegando nos modelos de financiamento, o que eu quero dizer aqui, que eu acho que é mais importante, porque vocês conhecem muito mais e melhor sobre esses modelos, são inúmeros, muitos, nem estão todos aqui, né? Talvez eu tenha esquecido de alguns mais inovadores, tem uns bem recentes que estão olhando para a experiência do paciente como desfecho, né? Tem fundos específicos, todos os outros que vocês já conhecem muito bem. O DRG não é um modelo de financiamento, mas eu coloquei aqui porque ele viabiliza, é uma metodologia. O que é importante? Modelo nenhum faz milagre sozinho. Segundo, eles não precisam ser excludentes nem sequenciais, não é? A gente pode ter coexistência de modelos de financiamento. E o que todos eles têm, Tiago, você me corrija se eu falar besteira, o que todos têm, vantagens e desvantagens. Isso aqui não é um cenário perfeito de Alice, não, nem na Suíça. Qualquer modelo tem vantagem e desvantagem. Tem riscos para ambos os lados e riscos e limitações. É importante considerar que cada modelo ele está olhando para a natureza de prestação de serviço distinta e tem objetivos também específicos. E todos vão exigir informação qualificada, gente. Qualificada e métricas, indicadores, né? Não se implementa modelo de financiamento nem inovador,
nem antigo. Ah, peraí, eu esqueci de dizer. E a maioria deles existem há décadas, hein? Décadas. Tem nada de inovador aqui. Vou até corrigir meu slide. São modelos diferentes de financiamento, não tão inovadores. E tem alguns conceitos importantes quando a gente fala dos modelos que são baseados em geração de valor, entrega de valor em saúde. Então, não é simples, tem uma complexidade importantíssima, requer um alto compromisso e uma capacidade de execução, de operacionalização. Então, cuidado com as soluções também que a gente traz para a mesa, porque elas têm que ser viáveis, factíveis, né? Eu queria, já indo para o final, comentar que existem muitas propostas no cenário brasileiro, muitas entidades, como a própria ABFIC e outras, né, a Associação, por exemplo, Brasileira de Economia da Saúde, e muitas outras entidades, a Abrasco, quer dizer, de saúde coletiva, trabalhando propostas de modelos de financiamento para a saúde e que podem certamente estar alinhadas ao trabalho também do Ministério, se é que essas entidades já não estão, né, nesse debate. Então, a gente não precisa sair do zero, não. Isso aqui é uma contribuição singela do nosso movimento, Todos Juntos contra o Câncer. A gente trabalha através desse documento, que é a Declaração para a Melhoria da Atenção ao Câncer no Brasil. A gente trabalha várias dimensões, entre elas o eixo do financiamento, e a gente apresenta propostas. Esse documento ele existe já desde 2014 e vem sendo atualizado. Então, quem quiser depois acessar, pode ver. As nossas propostas no eixo de financiamento, elas estão alinhadas a tudo que foi conversado aqui, né, e trazem uma combinação entre atualização de valores de tabela, propostas de novos modelos, enfim. Não é nada novo, mas é a nossa contribuição a partir do trabalho, dos grupos de trabalho de todas essas entidades que colaboram com o movimento. Reflexões finais, acho que é importante comentar com vocês que eu coloquei aqui algumas questões que são inquietações e também acho que são pontos de partida para alguns debates e tomadas de decisão, né? Então, assim, olha, não é um problema brasileiro, é um problema global. A maioria dos países desenvolvidos estão agora já efetivamente promovendo revisão e mudança das suas políticas nacionais de combate e controle ao câncer, olhando para este cenário de crescimento de mortalidade, prevalência de mortalidade projetados. O que a gente está fazendo para preparar o SUS para esse enfrentamento, né? A gente sabe que muitas ações, algumas foram compartilhadas aqui, mas em que tempo? Vai dar tempo de chegar lá? O ministro, na primeira abertura do primeiro fórum, que eu não estava presente, mas eu assisti, e ontem falou a mesma coisa. Precisamos agilizar, não dá para esperar mais 30 anos, né? Consolidamos o SUS, reconhecemos o SUS, agora não dá para esperar, nem 30, nem 20, nem 10, para a gente aprimorar o que não está legal. Como evitar a queda dos gastos públicos na saúde, né? Frente a tantas oscilações do mercado econômico, né? do setor econômico e as crescentes demandas de saúde da população. Será que a gente pode aprender com o que está sendo feito em outros países, pessoal? Por que será que a gente sempre, eu não sei, eu sempre tenho a sensação, em 20 anos aqui de SUS, que a gente parte de um ponto, de uma estaca zero, né? Será que não dá para aprender esses desafios de modelos de financiamento e de gastos em saúde, olhando para modelos combinados que discutem inclusão social e sustentabilidade? Reajustes reais de tabela, modelos inovadores, qual caminho seguir? Será que precisamos escolher um único caminho? Será que temos que sair do zero para o 100%? Que riscos estão sendo considerados aqui, né? Outra coisa é que podemos construir um modelo a partir de vários modelos. Sim, é possível, né? Então, o modelo de financiamento combinado ele existe em alguns países e ele pode estar mais adequado à complexidade do nosso propósito, da nossa entrega. E como que a gente pode incrementar, né, todas essas melhorias, pensando em investimentos, mas também pensando na melhoria da capacidade de gestão, porque senão só dinheiro não faz transformação, gente. Eu escutei uma frase muito interessante da Ana Maria Malik e eu guardei uma reflexão, nem sei se é dela propriamente dito, mas ela comentou, não é essa aí, não, é o que eu estou lendo aqui. Ela disse assim, estamos morrendo mais de câncer
É verdade. E tem muitos fatores, não é, que contribuem para esse cenário. Não só toda a questão da transição epidemiológica, mas a gente está morrendo mais de câncer também porque a gente está morrendo menos de outras patologias, de outras causas. Por que será isso? O que falta a gente fazer? Qual é a tarefa que a gente não está conseguindo cumprir e entregar? Não é possível fazer mudança, transformação de realidade, melhoria, adaptação para o futuro, para encarar os desafios do futuro, se a gente continuar olhando o SUS no retrovisor. Gente, eu não sei vocês devem ter muito mais tempo de estrada do que eu, certamente, mas são 20 anos, e se eu fechar os olhos, escutando aqui os desafios do debate, são os mesmos desafios de 20 anos atrás. Então, é preciso rever o SUS, sim, respondendo ao lema aqui do evento. Agora, rever o SUS não é negar a sua existência, não é gerar nenhum conflito com relação ao estágio de consolidação. Precisamos identificar os pontos de melhoria, reconhecendo os avanços. Agora, tudo pode ser melhorado. Tudo. Ninguém está numa posição tão perfeita que não precise de melhoria. Então, a gente entende como o movimento e como a Abrale, olhando da visão do terceiro setor e da visão do paciente, porque isso aqui não é sobre processo, não é sobre gestão nem processo. Atrás de todo o processo de gestão tem pacientes, estamos falando de pessoas e de vidas. Então, a gente entende que fortalecer o SUS e focar na sustentabilidade é, de fato, o caminho para a gente enfrentar as próximas décadas e também corrigir os probleminhas, desafios, oportunidades que a gente já está manejando há muitos anos. Essa frase eu gosto bastante, eu acho que ela traz uma reflexão e assim eu fecho com isso, a questão do compromisso compartilhado, né? O problema do câncer é um problema de todos nós, é uma responsabilidade de todos nós. A solução passa por uma ação conjunta colaborativa e é preciso que seja uma responsabilidade social, um compromisso social. Então, eu espero que possamos continuar esses debates e as contribuições, as colaborações, de fato, cada qual na sua cadeira, né, que ocupa, mas assumindo um compromisso mútuo, né? E aqui é um convite final para vocês. A gente realiza alguns eventos ao longo do ano, esse é o nosso principal evento. A gente reúne milhares de especialistas, e tenho certeza que alguns de vocês já devem ter participado, e se não, estejam conosco esse ano, será presencial, é o nosso Congresso Nacional, Todos Juntos contra o Câncer. A gente aborda toda a temática da oncologia, tudo que está sendo discutido aqui, entre outros. Serão mais de 40 painéis e seria uma alegria poder contar com vocês. No primeiro retorno aí presencial do nosso evento, vai acontecer em São Paulo, no final de setembro. Em breve, nos nossos canais, vocês vão ter mais informações. E já deixo o convite para a BFIC, para utilizar qualquer espaço que queira do nosso evento, para que a gente possa dar continuidade aos debates. Muito obrigada, obrigada pela paciência, desculpa ter excedido o tempo, e agradeço muito vocês terem me dado essa oportunidade de interagir, ouvi-los, conhecê-los. Obrigado, doutora Catarine. E, sem delongas, vamos passar a palavra para o Mário César Bernardes, que é o diretor-geral da Confederação das Santas Casas de Misericórdia do Brasil. Boa tarde a todos. Acho que eu vou falar de pé, que eu me sinto mais próximo de vocês aqui, e vou tentar também ser bem breve, porque quando a gente fala de financiamento SUS, eu gostaria mais de ouvir o Tiago do que a nós mesmos, né? Então, mas eu recebi diversas mensagens hoje de que a gente está comemorando o Dia do Amigo. Então, eu aproveito para agradecer ao meu grande amigo Pascoal o convite de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco dos estudos e do pensamento da CMB em relação ao financiamento do SUS. E, em nome do nosso presidente, Mirócles Veras, eu quero justificar a ausência dele por motivos aí de trabalho. Ele fica uma semana em Brasília, uma semana no Piauí, e a gente perdeu a grande oportunidade de ter uma mesa de piauienses aqui, né, Edilson?
e parnaibanos, né, enriquecendo o evento. Mas vou fazer de tudo para tentar corresponder ao que o presidente Meirocles estaria aqui falando com vocês. Discutir o sistema não é aqui, né? Não é realmente uma tarefa fácil, né? O SUS ele está intrínseco na gente e discutir de forma como podemos evoluir. E aqui eu trago uma mensagem do setor filantrópico como um todo. Eu não vou falar de oncologia especificamente, porque é assim que a CMB tem trabalhado. E a gente, para contextualizar rapidamente, a gente é 29% das estruturas hospitalares desse país. São 180 mil leitos, 130 destinados ao Sistema Único de Saúde, 43% das internações hospitalares pelo SUS e 70% dos atendimentos de alta complexidade, sem considerar o que muitas das nossas instituições produzem como organização social de saúde. O nosso desafio sempre foi muito claro, né? O subfinanciamento e, consequentemente, do subfinanciamento, o endividamento das nossas instituições, cada vez mais preocupante. E a gente vive, né, uma situação financeira que acarreta esses desafios e essas dificuldades. O SUS ele remunera a partir de uma tabela de procedimentos e valores de incentivos contratualizados com gestores estaduais e municipais, e a forma de remuneração ela não considera o porte, a complexidade e a abrangência regional dessas instituições. E o que o SUS remunera cobre, em média, 60% dos custos dos procedimentos que realizamos. Um endividamento crescente, programas pontuais de incentivos a gente tem, e a gente percebe uma ação muito forte do Ministério, cada vez menos trabalhando incentivos e cada vez mais buscando uma remuneração com base em desempenho, e a gente tem que apoiar esses tipos de procedimentos. A dependência de captar outros recursos para investimentos, como doações, emendas parlamentares, é uma realidade nossa, né? E a dificuldade para a gente manter as estruturas físicas de equipamentos e para a incorporação de novas tecnologias. O subfinanciamento e o endividamento leva a consequências. De 2015 para cá, 9.500 leitos do setor filantrópico foram fechados, 500 leitos de UTI. O fechamento das Santas Casas, né, significa a falência do SUS, pode significar uma falência do sistema, porque a instituição que faz 70% da alta complexidade nesse país, né, são instituições que geram mais de 1 milhão de empregos, e o que nos permite dizer que 4 milhões de pessoas dependem das nossas instituições. As instituições prestam serviços a um custo, em média, 8 vezes menor do que custa um hospital público federal. Essa é uma realidade, a gente tem esse estudo comparativo. Instituições que são centros de excelência em ensino e pesquisa, a gente estava discutindo isso agora, né, Edilson, caracterizando-se como grandes formadores de mão de obra médica, de enfermeiros, dos demais profissionais da área da saúde. As instituições que, pelo volume de serviços prestados ao SUS e pela presença na grande maioria dos municípios brasileiros, tornam-se imprescindíveis para o sistema, pela sua capilaridade e abrangência regional. E este é um cenário que preocupa muito e que é um motivo de muito estudo para a CMB. Em quase 1.000 municípios do Brasil, as Santas Casas, os hospitais sem fins lucrativos, são os únicos equipamentos de saúde atendendo todas as classes sociais. E olha que interessante, 79% dos municípios brasileiros têm 30 mil habitantes. 97% dos municípios brasileiros somam 200 mil habitantes. Então, a necessidade da gente rever a rede, ela é gigante. Porque num município de 30 mil habitantes, você manter uma estrutura hospitalar ali é extremamente desafiadora. E nesses estudos, a gente vem se provocando para falar qual é o papel de um pequeno hospital nesses municípios. Será que esses hospitais sustentam manter ginecologista, pediatra, clínico geral, anestesista para fazer 30
20 partos por mês, né? É uma necessidade de discutir isso e da gente evoluir de que forma que esta rede de hospitais e do SUS se sustenta. E a gente vem estudando e analisando tudo isso nesse desafio de trabalhar. Dos gastos hospitalares, a gente tem aí 54%, 26% de materiais, 80% são pessoas, né? E essas pessoas têm que estar lá, você tendo ou não tendo paciente, elas têm que estar lá, né? E aí a gente começa a ver os hospitais filantrópicos por região. A gente começou a estudar, analisar tudo isso, são esses números aí, que depois eu posso deixar essa apresentação para vocês. E a gente elencou na CMB alguns pontos estratégicos a serem trabalhados, alguns eixos, que é, assim, uma proposta de reestruturação da rede assistencial partindo da filantropia, a integração na saúde complementar. A gente precisa trabalhar a saúde suplementar porque ela é uma fonte importante de recursos para as nossas instituições. Uma central única de compras que a gente já está evoluindo, e ontem eu soube que a ABFIC tem um trabalho nesse sentido. Teria o maior prazer em conhecer, viu, Pascoal, porque a gente já está aí com o projeto Consolida, gerando resultados extremamente significativos para um volume, para um grupo de hospitais, e, claro, uma evolução em ensino e pesquisa. Eu vou passar mais rápido aqui, para chegar naquilo que a gente tem de estudos caminhando no sentido de financiamento. O objetivo geral que a gente está trabalhando é de prover suporte ao desenho de um modelo de gestão de rede inteligente das Santas Casas e hospitais filantrópicos, regionalizado e hierarquizado, integrando as ações dos hospitais de acordo com a complexidade, com a vocação, a localização, e que possa ser replicado em escala nacional para garantir a melhor efetividade do atendimento e a gestão das instituições, bem como a sustentabilidade no longo prazo. Essa é uma foto dos 1.824 hospitais filantrópicos pelo Brasil. Então, a gente percebe a capilaridade da nossa e a abrangência regional dos nossos hospitais, né? E os objetivos que a gente tem trabalhado é de classificar os hospitais segundo os critérios geográficos e de abrangência regional, de complexidade, de porte, da vocação, dos papéis e das responsabilidades, e dividir-os aí nos hospitais de pequeno porte, média e alta complexidade. Sendo que na alta complexidade a gente teria 20 leitos de UTI, mais especialidades, trabalhando cardiologia, neuro, onco, trauma, um porte de 150 leitos no mínimo, né? Na média complexidade, 100 leitos e 20 a 50 leitos de pequeno porte. E só analisando as instituições filantrópicas no nosso país, a gente percebe que, pelo critério populacional, é possível pensar que nesses estados que estão em verde, apenas a estrutura dos filantrópicos suportariam atendimento à população desses estados, se efetivamente organizados numa proposta de rede. Os vermelhos e os amarelos, a gente precisaria ter mais estruturas para poder atender a essa população. Tudo isso é estudo, tá, senhores? E a gente quer, assim, avaliar a atual relação entre os recursos do SUS recebidos pelos hospitais e o seu real custo, porque a gente precisa, de uma vez por todas, enfrentar esse problema de a gente ter aí, em remuneração do SUS, em torno de 60% do que custa estas instituições. E, claro, sim, a gente partir para trabalhar os indicadores que precisam nortear as ações e as operações das nossas instituições. Então, a gente vem estudando aí indicadores de produção, indicadores financeiros e indicadores de qualidade para medir a entrega desses hospitais em relação ao que se preconiza em torno de rede. E aí tem algumas coisas, e a gente começou a trabalhar assim, como que seria essa rede de saúde? Então, assim, uma rede para 1,5 milhões de habitantes, a gente teria a necessidade de um grande hospital de alta complexidade, 5 hospitais de média complexidade,
6 hospitais de pequeno porte e outras estruturas aí de ambulatório de especialidades, de unidades de pronto atendimento, seria uma alternativa? Esse é um estudo que São Paulo fez para fazer o projeto Sustentáveis, né? Aquele trabalho do Polara e etc. todo, é bem baseado nesta proporção. E aí você começa a tentar enxergar uma possibilidade de rede. E aí o que acontece quando você começa a perceber isso? Vou dar 3 exemplos rapidamente. Para o Ceará, a gente precisaria, de acordo com a população SUS dele, de 5 redes. 5 hospitais de alta complexidade, 25 hospitais de média complexidade e 30 hospitais de pequeno porte. O estado do Ceará tem, no filantrópico, 8, 36 e 14. Olha Minas. Nós temos 11 necessário, tem 41 existentes. Na média complexidade, 55, tem 118. No pequeno porte, 66, tem 180. No Rio Grande do Sul, 6, a gente tem 37. De 30, a gente tem 121. E de 36, fomos para 109. Quando a gente viu esses dados, e assim, sem analisar a especialidade, como é a oncologia nisso, como é a neuro e tal, a gente percebeu o seguinte: não dá para a CMB sozinha desenvolver um projeto desse. Esse projeto tem que ser capitaneado, um estudo desse tem que ser capitaneado pelo Ministério da Saúde, tem que ser capitaneado com CONAS, com CONASEMES, discutindo juntos, porque é preciso ir para cada uma dessas regiões, entender esses volumes de hospitais, estas vocações e, principalmente, em função do número de municípios que a gente tem, com 30, 40, 50 mil habitantes, o que esses pequenos hospitais, que muitos deles trabalham com uma taxa de ocupação de 30%, de 20%, podem contribuir e, de fato, serem inseridos no sistema e nesta rede com um propósito, com uma vocação, com uma finalidade mais específica, que não seja sustentar esse volume de quadro de médicos a um custo altíssimo para fazer um procedimento cada vez minimamente. E isso aqui é um diagnóstico interessante, definindo o perfil assistencial de cada hospital, demandas de atendimento, a caracterização da epidemiologia. E aí a gente pegou alguns diagnósticos para entender que quanto mais faz, melhor faz, menor o volume de óbito. Então, é necessário a gente transferir para alta complexidade esses procedimentos desses pacientes de alta complexidade e deixar nos hospitais menores a garantia e a segurança para eles fazerem uma manutenção de vida, um primeiro atendimento e a garantia de que, se necessário, pela complexidade, a transferência, pela formação da rede, esses pequenos hospitais teriam como encaminhar esses pacientes para a gente poder ter cada vez mais. Quem mais faz, melhor faz, né? Essa é a proposta. Então, são esses os movimentos que a gente tem feito, e aqui a gente anotou algumas coisas do que a gente precisa evoluir, do que seria isso, do diagnóstico que a gente tem que fazer em cada uma dessas regiões, a proposta de monitoramento e avaliação dessas redes. A tecnologia hoje ela está muito contributiva no sentido da gente poder avaliar esses hospitais da forma como tem que ser avaliados, né? A gente criar manuais que permitam os hospitais trabalharem aqueles indicadores de qualidade financeiros e de produção, a gente criar um plano de implantação, vamos definir juntos se a gente tem um estado mais amadurecido, menos amadurecido, que possa vir a trabalhar isso, um relatório técnico contendo todas as memórias desse projeto, são todos pontos que a gente chegou a discutir em alguns momentos com o Ministério, um pouquinho durante a pandemia, com o ministro anterior. A gente voltou a discutir um pouco dessas propostas com o Ministério atual.
Mas, neste momento, a gente vem tentando restabelecer todas essas questões com o CONAS, com o CONASEMES. A gente teve, né, Graziela, no Espírito Santo, há 2 semanas atrás, com o Nésio Fernandes, entendendo um movimento que ele está fazendo lá de organização dos hospitais, algo muito parecido com o que a gente está propondo no macro, e o que a gente percebeu é que ele está saindo de um custo saúde de 480 milhões, se eu não me engano, no Espírito Santo, para 1,30 bi para 2023, 1 bi e 30 mil para 2023. Então, diante de um cenário que a CMB vem estudando, e isso aqui eu estou só compartilhando com vocês, material de estudo nosso, né? A gente está indo para os estados. E aí, quando você vai lá no Espírito Santo, você vê essa movimentação e o que está se fazendo lá, conversa muito com o que tem aqui. A gente foi para o Mato Grosso, a gente viu um movimento extremamente significativo. Tem alguém do Mato Grosso aqui? Eu não sei, eu acho que tem, né? Os filantrópicos lá estão estudando um recurso financeiro do Estado baseado na isenção que o agro tem do ICMS no Estado. E uma parcela desta isenção, 2%, 3%, constituiria um fundo para melhor remunerar os filantrópicos do Estado. Então, a gente está em São Paulo acompanhando a evolução do Mais Santas Casas lá, e entendendo, né, o governo está disponibilizando lá mais 1 bi para as instituições e tentando casar com uma proposta única e abrangente que a gente está tentando construir com o CONAS, com o CONASEMES, e se Deus quiser, a gente quer levar algo bem mais pronto para o Ministério da Saúde, no sentido de agregar, de somar, de contribuir para um projeto que o Ministério já vem desenvolvendo, no QualiSUS Cardio. A gente sabe que a onco está na pauta, que o transplante pode estar saindo aí em breve, alguma coisa, sempre voltado em avaliação de desempenho. Agora, o grande desafio que a gente tem realmente é na gestão das nossas instituições, né? A doutora Cleusa me chamou durante a pandemia para me mostrar um dado que aquele faturamento de R$ 1.200, de R$ 1.600 por diária de leito de UTI, em 2021, setembro, outubro de 2021, os nossos hospitais tinham deixado de faturar quase R$500 bilhão daquele valor por problemas de faturamento. E aí a gente vê o que eu vi no Espírito Santo de hospitais trabalhando DRG, do que eu vi a Carla desenvolvendo aqui do trabalho do DRG e a gente na CMB com a visão do todo, a gente precisa repensar e evoluir muito rapidamente. São 341 hospitais no DRG. Nós temos 1.824 hospitais filantrópicos, fora públicos, municipais e estaduais. Então, é um longo caminho que a gente tem, mas a gente precisa realmente começar. E acho que já começou, a gente percebe uma movimentação intensa no Ministério para isso, e a CMB ela está sempre aberta e pedindo para participar desse processo evolutivo, e vocês já destacaram, né? Nada melhor do que o diálogo, nada melhor do que a reunião das experiências, para que a gente encontre cada vez mais a oportunidade de construir rever o SUS da melhor forma, de que seja bom e melhor para todos. Então, este é o recado, é um pouquinho do trabalho que a CMB vem fazendo, vem desenvolvendo, vem mapeando, vem na medida das suas possibilidades, né? Nós somos 18 federações, essas 18 federações somando com a gente na participação na construção dessa rede. Ainda esse ano, a gente quer comemorar aí a 19ª federação, que eu já deixo um recado aqui para o pessoal de Goiás que está aqui, e assim a gente vai aumentando a nossa capilaridade em todo o país, reunindo cada vez mais condições de repensarmos esse projeto. Especificamente na oncologia, eu estava conversando com um grande hospital oncológico do Brasil, e ele compartilhou um estudo
e que eu gostaria até de propor a vocês um estudo nesse sentido e que pudesse, se possível, compartilhasse com a CMB. Em 2002, a receita, o que esse hospital oncológico recebia do SUS pagava 71% das despesas desse hospital. Em 2021, ele fechou e o que ele recebe do SUS paga 22% das despesas desse hospital. Então, assim, não dá mais para a gente sobreviver num cenário como este. É preciso, sim, a gente intensificar essa agenda, né? E ao mesmo tempo em que a gente sente a necessidade hoje, cada vez mais os nossos desafios. Eu não poderia deixar terminar minha fala, compartilhando com vocês o trabalho gigante que a CMB fez na discussão do PL 2564, que trata do piso salarial da enfermagem. Num cenário como este, o sistema absorver mais 6,3 bi de dinheiro para poder reajustar, nunca discutir no mérito, mas em aprovar este projeto sem a indicação de uma fonte para esses hospitais que não conseguem repassar esse custo na tabela do SUS, é um crime com o Sistema Único de Saúde desse país. E os nossos parlamentares, eles aprovaram esse valor, esse projeto, passou sem a gente conseguir. Nós colocamos 1.500, 1.800 cruzes no gramado da esplanada. A gente movimentou deputado por deputado. As nossas federações passaram dias e dias comunicando, mas a gente não consegue, num ano eleitoral, fazer valer uma consciência em torno desse projeto. O presidente Bolsonaro tem até o dia 4 de agosto para sancionar ou vetar este projeto. Eu não pude estar aqui com vocês ontem e hoje de manhã, porque a gente está focado em fazer umas mensagens chegar ao Poder Executivo, ao Ministério da Economia, à Casa Civil, ao Ministério da Saúde, para ver se no Executivo a gente encontra a consciência que a gente não conseguiu ter no Legislativo. Então, é esse um pouco do recado que a gente traz para vocês, o compromisso da CMB de continuar trabalhando pelos nossos filantrópicos, e a gente está sempre à disposição dos senhores. A ABFIC tem um trabalho intenso no combate ao câncer. A gente gostaria de estar mais próximo, viu, Pascoal? Vou te cobrar aqui de público a proximidade da CMB, porque quanto mais juntos a gente trabalhar, maiores as nossas chances de fazer valer as nossas políticas. Então, muito obrigado e agradeço muito a oportunidade de compartilhar essas informações com os senhores. Obrigado, César, Mário César. Antes das perguntas, eu gostaria de passar a palavra para o Tiago, que, como um bom observador, eu observei que eles fez muitas escritas ali, então estamos aqui curiosos para saber o que é que o Tiago pode nos trazer de novidade. Obrigado, agradeço. Primeiro, parabenizar as apresentações. Eu acho que as 3 apresentações foram riquíssimas, né? Elas trazem informações assim para a gente realmente refletir como a gente pode melhorar o SUS um pouco. Sabemos dos desafios, né? Principalmente em relação a financiamento. Eu acho que isso daí, querer solucionar hoje é quase impossível, é uma discussão ampla que envolve, como vocês falaram, CIT, né? Que é a parte dos gestores estaduais, municipais, federais também. E gostaria, primeiro, de me apresentar, desculpa, que o convite ele chegou ontem à noite, não deu tempo de preparar uma apresentação, doutor Pascoal, mas sou o Tiago, atualmente estou como coordenador geral de gestão de sistemas de informações do Ministério da Saúde, no DERAC, com a doutora Cleusa, certo? Assumi o cargo esse ano, antes eu estava de coordenador substituto, e gostaria também de esclarecer algumas iniciativas que o Ministério da Saúde vem tomando nesses últimos anos para tentar solucionar toda essa discussão de hoje. Bom, no início falamos aqui um pouquinho do CMD, que é o Conjunto Mínimo de Dados,
que é um sistema que ele foi pactuado com CONAS e CONASEMS e Ministério da Saúde, que vem para substituir atualmente o Sistema de Informação Hospitalar, Sistema de Informação Ambulatorial e o CIH, que é a Comunicação de Informação Hospitalar e Ambulatorial, que é para o registro das informações não SUS. Isso foi pactuado em 2016, nós temos um decreto presidencial que até hoje não conseguimos entregar. Isso depende do DataSUS para essas entregas. Teve mudança de gestão, depois teve a questão da pandemia e continuamos trabalhando. Nesse sentido, o principal desafio que a gente tem, acredito eu, depois dessas apresentações, ficou mais claro ainda, é como resolver a questão da informação do SUS, né? A questão de uma informação qualificada. Como é que a gente vai resolver isso? Hoje, basicamente, por mais que o Ministério, outras pessoas no Ministério falem, nossos sistemas eles são de informações clínicas? Não, nossos sistemas estão voltados para o faturamento. Nós não estamos voltados para a necessidade, para a informação do paciente, do indivíduo lá na ponta. Então, com isso, basicamente, só para vocês terem noção, no sistema de informação ambulatorial, que temos lá um MAPAC, temos lá um BPAI, um BPAC, 50% da nossa informação está consolidada. Eu não consigo identificar o indivíduo. Isso é um dado muito relevante. Como é que vamos tomar uma decisão acertada? Como é que vamos buscar evitar qualquer tipo de erro lá na ponta, sem uma informação qualificada? Então, primeiramente, para buscar uma solução nesse sentido, e isso ficou claro a partir do momento que a gente começou a discutir DRG dentro do Ministério da Saúde. Então, assim, é resolver uma informação, a informação assistencial, disponibilizar uma informação qualificada, certo? Com isso, com o CMD. Então, a base de tudo para desenvolver, para discutir em relação ao DRG é ter um CMD, uma base de dados qualificada, e com isso a gente começa a discutir a questão da metodologia DRG dentro do Ministério da Saúde. Ano passado, o Ministério tomou uma decisão, tudo bom, doutora? O Ministério da Saúde tomou uma decisão de realmente aderir a essa questão da metodologia DRG. Então, instituímos um núcleo dentro da CGSI, lá no DERAC. É uma discussão nova, recente, que precisamos, sim, evoluir muito. Temos hoje uma cooperação com a Dinamarca, e ficou bem claro para mim, até na sua apresentação, doutora Carla, quando a gente fala do desafio do DRG, que ele é longo prazo. Vocês estão trabalhando desde 2019, isso ficou muito claro, por exemplo, na questão da Dinamarca. Eles estão trabalhando desde 2000, estamos em 2022, e eles continuam trabalhando com DRG. Eles já deixaram de remunerar a assistência por DRG, mas eles continuam utilizando a metodologia DRG como forma de gestão, certo? Como forma de melhorar a eficiência, como forma de estar analisando esses indicadores. Então, o DRG ele vem para tentar solucionar não só a questão da remuneração, não só para discutir a questão do financiamento do SUS, mas basicamente para a gente poder melhorar a informação assistencial, que é o ponto de partida para qualquer discussão por o SUS e para melhorar a vida do nosso paciente, do nosso indivíduo que está lá na ponta. Basicamente, em relação à CGSI, eu gostaria de falar isso, das duas iniciativas que estamos tomando, que é o CMD, que é o DRG. Fico aberto para qualquer pergunta, discussão. Infelizmente, não consegui preparar essa apresentação, mas fico também disponível para próximos encontros, tá? Apresentando tudo certinho, como é que estamos trabalhando lá, e fazer um convite a todos, falar que isso não é um projeto somente do Ministério da Saúde, é um projeto que envolve CONAS, CONASEMS, prestadores, toda a sociedade que está envolvida, tanto a CMB também, a gente tem muito contato com a Fátima, certo? Ela é uma parceira muito grande, e falar que estamos abertos sempre a esse tipo de discussão. Agradeço e estou à disposição para as perguntas. Infelizmente, acabamos de receber aqui um bilhetinho, né? Indecente, que, devido ao adiantar da hora, a gente não vai poder abrir para perguntas, mas eu acredito que entre o final desta palestra e o começo da outra palestra, eu acho que os colegas que tiverem alguma coisa mais específica com os apresentadores podem se dirigir a ele, tá? Então, declaramos encerrado, agradecendo e parabenizando a todos as apresentações pela excelência. Eu acho um tema extremamente relevante, é um tema de sobrevivência das nossas instituições, tá? Eu gostaria de passar aqui uma pequena lembrança da ABFIC. Doutora Catarina, doutor César, doutor Tiago. E a doutora
fazer um pequeno comentário desse trabalho que o Ministério está fazendo em relação aí à forma de remuneração. Não sei se já tem alguma coisa. Isso é. Eu não vou conseguir passar prazos aqui para vocês. Como eu falei, a gente a CGSI instituiu um núcleo de DRG que começou a trabalhar. Estamos finalizando agora um planejamento à luz da ex-ante, certo? Com isso, a gente vai ter mais informações para estar disponibilizando questões de cronograma, prazos de entrega. Mas, como eu falei, o principal aqui antes a gente tem uma entrega de CMD, que é o conjunto mínimo de dados, a partir daí que é a base de toda a construção de uma metodologia DRG para o SUS. Certo? Doutor Edilson, se me permite, aí, quebrando um pouco o protocolo, eu também queria registrar um convite a todos vocês para estarem conosco no 30º Congresso da Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos aqui em Brasília, nos dias 23, 24 e 25 de agosto, no Brasil 21, e será o 13º Congresso Internacional das Misericórdias também. A gente está preparando 3 dias aí de um evento bastante intenso, de palestras e de discussão de temas voltados à inovação. A gente já fechou a participação do Ministério da Saúde conosco numa sala específica lá com o DERAC, com o Fundo Nacional de Saúde. Então, a SAES. Então, seria uma alegria muito grande para a gente poder receber vocês no Congresso da CMB. A gente está com um site lá do Congresso, tem todas as informações e seria uma grande honra poder rever a todos vocês lá no Congresso da Confederação. Obrigado. Obrigado. Declaramos encerrada essa sessão. Acho que vai ter um pequeno coffee break agora, é isso? Não? Então, vamos logo dar continuidade aos trabalhos. Obrigado.